Buenas tardes para você, meu querido aluno do primeirão, pessoal. Desculpa estar mandando a aula um pouco tarde, é que às vezes eu tenho que ficar reupando a aula, né? Então eu publico a aula e ela não vai, eu tenho que publicar de novo. Então é um trabalho meio difícil para mim às vezes, tá? E por isso é também lento e progressivo, vamos dizer assim, né? Então, meus queridos, vamos lá. Hoje a aula de vocês é o trabalho e a produção, aula 13 e 14 de Sociologia, tá? Primeiramente, vamos definir o que é trabalho, né? O que é o trabalho, afinal de contas? Deixa eu até me ajeitar aqui, né? Para vocês poderem me ver melhor. Bom, o trabalho, meus queridos, é basicamente o que o ser humano faz quando ele transforma a natureza, né? Quando ele pega lá o produto bruto da natureza e transforma ele. A gente pode entender que a gente começou a se relacionar com o trabalho na época paleolítica, né? Na época que a gente começou a moldar as pedras, né? Até o ponto da gente conseguir manusear outros tipos de material. Foi pós, obviamente, a gente ter se tornado bípede, quando a gente passou a ter as mãos livres e quando a gente conseguiu evoluir a ponto de viver em pequenos grupos sociais, né? Então, a primeira história do trabalho nosso foi a nossa relação com a transformação da natureza a nosso favor, que pudesse possibilitar alimentação, habitação, né? Que facilitasse a nossa vida, como o manuseio do fogo, dentre outras coisas. E originalmente a gente teve a origem do trabalho através da divisão sexual do trabalho, né? Isso é falado tanto no livro do Frederick Engels, que é o surgimento da propriedade privada, né, e da família, como também em outros livros de teor histórico do início da humanidade, né? Essa divisão de trabalho de gênero não necessariamente era sexista. O que isso significa? Que não necessariamente era uma diferença entre homens e mulheres que colocasse as mulheres em desvantagem com os homens. Pelo contrário, as mulheres, como elas pariam, e isso era visto como um dom divino, as mulheres detinham o poder sobre as casas, o poder sobre as localidades. Então não era o homem que controlava o Estado, a política, tudo que nem é hoje, né? E a casa, quer queira ou não, mas sim a mulher que controlava a casa, uma vez que era uma visão de proteção mesmo, né? A mulher era a principal entidade, quase visto como uma entidade mesmo, mas era a principal sujeito, né? Que cuidava das crianças e ensinava as crianças os valores de cada tribo, né? De cada sociedade, ao mesmo tempo que a mulher também tinha atividades relacionadas às proximidades. Então, não quer dizer que a mulher ficava só em casa com as crianças. Como no século XIX, os machistas vão colocar como ideal de feminino, né? A esposa, a mulher que fica em casa, que cuida das crianças, que não trabalha, que faz o mínimo de coisas possíveis, né? E só tem os afazeres de casa, a visão romântica das mulheres. Mas trata-se aqui de uma divisão de trabalho que, ao mesmo tempo que dava uma proximidade das mulheres com as crianças, elas também tinham que fazer as atividades agrícolas. A ciência da agrícola, ela veio das mulheres, né? Foram as mulheres que passaram pela observação da natureza a fazer as atividades agrícolas, não é à toa que elas foram associadas a isso, né? Os homens, por sua vez, como eles vão fazer eles vão fazer a confecção de armas, eles vão ser associados à caça, tá? Essa é a primeira divisão sexual de gênero. E como eu disse, não é porque o homem caçava que a mulher não tinha arma, tá? Inclusive, segundo muitos historiadores, a maior ruptura, né, do machismo, começo da história do machismo, que é o patriarcado grego antigo, foi através da tomada das armas das mulheres, da retirada das armas das mãos das mulheres e da retirada dos direitos que as mulheres tinham através das leis. É muito louco pensar que as mulheres perderam direitos básicos através da criação de leis, né? Porque hoje em dia a gente vê as leis como emancipação dos direitos. É bizarro até a gente pensar isso, mas é importante vocês saberem, né, que as leis patriarcais colocaram a mulher sob uma condição de objeto do homem, né? As leis patriarcais gregas. Então, a divisão sexual do trabalho, ela é muito anterior a isso, tá? Muito anterior. Porque tratava-se de relação de um gênero com um ofício e do outro com outro tipo de ofício, tá? Então, isso impedia mulheres de caçarem? Não. Isso impedia homens de ajudarem na agricultura? Não, tá? Não era tão rígido. Era apenas uma lógica, né? Uma lógica de sociedade. Com cada um fazendo um tipo de função
fica mais fácil sobreviver do que todo mundo ter que fazer tudo, né? É tipo em casa, quando você mora em várias pessoas e as pessoas dividem as tarefas domésticas. Uma vai varrer a casa, o outro vai passar pano, dentre outras coisas, né? Então aqui se trata literalmente de uma divisão de trabalho para a sobrevivência da humanidade, no período paleolítico, aí há cerca de 10 mil anos atrás, para antes até que isso, porque, né, literalmente 10 mil anos atrás, até 5 mil anos atrás, foi o surgimento da escrita, foi o surgimento do patriarcado, e aí esse modelo de sociedade começa a mudar, tá? Vou fazer uma leitura rápida aqui para vocês. Quando vemos uma jarra de argila produzida há 5 mil anos, por algum artesão anônimo, algum homem cuja as contingências de vida desconhecemos e cujas valorizações dificilmente podemos imaginar, percebemos quanto esse homem, com um propósito bem definido de atender certa finalidade prática, talvez a de guardar água ou óleo, em moldando a terra, moldou a si próprio, seguindo uma matéria e soldando-a quanto à essência de ser. O homem impregnou-a com a sua presença de sua vida, com a carga de suas emoções e seus conhecimentos. Dando forma à argila, ele deu forma à fluidez fugida do seu próprio existir, captou-a e configurou-a, estruturando a matéria também dentro de si, se estruturou, criando, ele se recriou. Formando a matéria, ordenando-a, configurando-a, dominando-a, também o homem vem se ordenando interiormente a dominar-se. Vem se conhecer um pouco melhor e ampliar a sua consciência nesse processo dinâmico que recria suas potencialidades essenciais. Esse trecho vem da criatividade e os processos de criação do Feiga Ostrauer, né? Esse trecho que eu li para vocês é bem interessante porque ele fala sobre a gente olhar para o Egito Antigo e lembrar de todos os faraós e tal, e dificilmente pensar que foi uma sociedade de trabalhadores que construiu aquilo, né? Foram os trabalhadores que ergueram aquelas pirâmides incríveis, né? Foram os trabalhadores que construíram tudo ao longo da história da humanidade. Só que eles não são protagonistas da sua própria história, né? E aí por que a gente não é protagonista da nossa própria história? Porque a gente vive um tempo de alienação, né? A gente vive num tempo onde o trabalhador é colocado como um personagem secundário da própria história. Mas eu tive uma situação muito engraçada quando eu fui para Ouro Preto em 2012, né? Eu ainda estava fazendo faculdade de história, mas eu estava a mil com as minhas ideias, né? E aí um cara virou para mim e falou assim: ó, tá vendo aquela igreja arredondada ali? Sabe por que ela tem esse formato especial? Porque ela foi construída por escravos, né? E aí eu virei e falei assim: meu, todas foram construídas por escravos. O Brasil foi construído por escravos, né? E aí, se você pensar desse jeito, era para os descendentes desses escravos ter privilégios hoje, porque literalmente foi roubado deles o protagonismo da história do Brasil. E foi roubado deles as riquezas de tudo que eles produziram, né? Então eu falei, meu, ali a diferença é que era uma igreja que os escravos podiam entrar, né? Porque os pretos escravizados não podiam entrar na igreja católica na época do Brasil Império, Brasil Colônia e Brasil Império. E a igreja só vai admitir isso muito tempo depois. Só que antes disso, os pretos não tinham direito a entrar na mesma igreja que os brancos não, aqui na história do Brasil. Então eles construíram uma igreja própria deles, né? E aí eles juntam até ouro, várias coisas, pedra preciosa, isso e aquilo que eles achavam na mineração, e colocam dentro da igreja, né? É até triste pensar que essas pessoas usaram coisas que poderiam libertar elas, muitas vezes, da condição de escravidão para dar para a igreja, né? Parece um pouquinho com uma situação atual, né? De pessoas que não tem nem onde cair morta, muitas vezes, e dão metade do salário para a igreja, né? Por persuasão, por enganação, por manipulação, né? Eu não tô aqui criticando o dízimo, cada um doa o que quiser, né? Porém, o que eu quero dizer, galera, é que tem pessoas que poderiam se libertar um pouquinho melhor da situação que elas estão, sabe? É tenso, sabe? Pensar nisso, que é uma questão histórica, que desde essa época vem esse pensamento. Mas ao mesmo tempo é incrível pensar que eles construíram uma igreja enorme, incrível e linda para eles poderem frequentar. E é até bonito pensar que eles queriam ter a fé deles respeitada, né? Então, assim, literalmente todas as igrejas foram construídas por escravos, assim como apagar a história do Império do Brasil e da colônia é apagar a história dessas pessoas, né, de certa maneira. Então, galera, e outra coisa, você fica pensando, mas o cara precisava ter escravo para construir? Não, eles tinham escravizados que, literalmente, olha só como a escravidão era filha da mãe, né, velho?
Os escravos eram os trabalhadores do Brasil. Então, tipo, tinha um escravo que sabia fazer casa, ele era pedreiro. O senhor dele, tipo, vendia a mão de obra dele para outra pessoa quando ela precisasse construir. Então, literalmente, esse escravo que era pedreiro, ele era colocado para construir a casa de alguém e ele não recebia nada. Quem recebia era o senhor dele. Pesado, né, galera? Por isso que a questão do racismo do Brasil é uma questão estrutural. Não se trata simplesmente só de uma questão de ofensa, mas trata-se de uma questão que envolve pessoas que foram, assim, extremamente danificadas aí, vamos dizer assim, economicamente falando, ao longo da história, e que não tiveram nem um resquício de tudo que fizeram, sabe? Não tiveram nenhum retorno disso, sabe? Então, assim, é pesado pensar que a história do trabalho do Brasil por 300 anos, 389 anos, foi a história do trabalho escravo. Tá? Então, se os trabalhadores constroem tudo na sociedade, olha a condição que estava o trabalho no Brasil. E por isso que no Brasil é tão difícil falar de boa remuneração, valorização da mão de obra do trabalho, né, do trabalhador, porque ainda a elite olha para o trabalhador como um escravo. Tipo assim, você tinha que estar pagando para estar aqui, né? Você tinha que agradecer que você tem um emprego. Que era o que eles diziam para os escravizados, basicamente, né? Então a nossa relação com o trabalho é uma relação muito conflituosa que envolve muito essa memória da escravidão e que envolve os resquícios dessa sociedade escravocrata. Tanto que até hoje a mão de obra de uma pessoa negra vale menos do que uma pessoa branca. Até hoje, a mão de obra dos homens vale mais do que a mão de obra das mulheres para fazer a mesma coisa, né? E por quê? Não tem sentido isso. Prático, social, não tem sentido. Pensar a questão das mulheres. Pelo contrário, elas deveriam ganhar mais. A maioria é mãe de família. Mãe de família solteira, né? Que cuida da família sozinha. O cara que muitas vezes abandona a família ganha melhor que a mãe. Enfim. A questão do trabalho no Brasil é uma questão complexa. Tô ficando quase louca aqui. Então, o que a gente chama de civilização foi uma especialização do trabalho. Quando a gente especializou a nossa maneira de trabalhar, quando a gente passou a ter um tipo de ofício específico, então o cara que fazia a cerâmica vai passar a ficar só nesse tipo de atividade agora, que é artesanato, que é ligado a atividades artísticas, né? Dentre outras formas de arte, como poesia, música, né? O cara, em vez de ter que tocar música e de manhã ir lá plantar e colher, ele vai passar agora só a ser um artista, assim como a partir de agora, em vez do cara que planta e colhe, vai também para as guerras, vai ter o militar, que vai ser especializado nas artes das guerras, e o agricultor, entendeu? Vai ter essa diferença aí, e vale para ambos os gêneros nesse caso. A gente chama isso de modo de produção asiático. Quando a sociedade se organiza a ponto de ter ofícios especializados. E aí a gente vai desenvolvendo literalmente uma tecnologia da mão de obra, que é a produção, né? A produção aumenta, a sociedade pode ter agora artistas, pode ter trabalhos específicos como arquitetos, né, que pensam em modelos arquitetônicos. A gente pode ter agora pessoas que pensam a ciência. Então, assim, isso possibilitou a gente poder evoluir, de certa maneira, algumas áreas da humanidade que nos beneficiam, né? Então, por exemplo, eu tenho um super cientista PhD, né, que é capaz de desenvolver várias vacinas que ajudem a gente. Eu vou dar um salário de miséria pro cara ter 1000 funções e não conseguir desenvolver essa vacina, ou vou pagar um bom salário para ele poder ficar só nessa atividade? Segundo a lógica do brasileiro em 2020, esse trabalhador aí ele tem que desenvolver ciência de graça. E aí ele se alimenta, sei lá, com a luz do sol. Porque é isso que eu tô falando. Se até lá na época do modo de produção asiático, que é coisa de 5.000 anos atrás, se dizia que o artista tinha que produzir apenas artes, se dizia que a cantora, que era a musa, tinha que apenas cantar, produzir música, né? E o filósofo, o cientista, tinha que apenas se dedicar à arte do desenvolvimento matemático, científico, tecnológico. É claro que isso era um privilégio de classe, porque um filho de um camponês não poderia ser um cientista muitas vezes. Um escravizado sequer poderia chegar perto disso. Aqui a gente tem uma divisão do trabalho que é uma divisão cruel, que é o quê? Trabalho
que é considerado desvalorizado, trabalho valorizado, né? O trabalho valorizado é mais ligado às atividades intelectuais. O trabalho desvalorizado é mais ligado às atividades manuais. Mas por que isso é errado? Porque todos nós precisamos do trabalho manual. A comida só chega no nosso prato porque o agricultor foi lá e plantou e colheu e cuidou daquilo. Então, desvalorizar o trabalho manual é o sinônimo de desigualdade das sociedades ao longo da história. Foi o que fez muitas sociedades entrarem em colapso, inclusive. Quando esses trabalhadores manuais se revoltaram, como a queda do Império Romano, por exemplo, que os escravos se revoltam contra os patrícios. Ou a situação atual dos Estados Unidos, que a mão de obra predominantemente das grandes empresas é latino-americana e gerou uma crise muito grande lá, política, né? Que os latinos se cansaram dessa posição de explorados e ainda estigmatizados, né, como invasores dos Estados Unidos. Então, o trabalho se relaciona muito com o poder, assim como o trabalho se relaciona muito com a construção da sociedade. Na próxima aula eu vou explicar para vocês o que é produção e produtividade, tá? E Taylorismo e Fordismo, tá, galera? Mas por enquanto, fica aí a aula para vocês sobre trabalho, essa introdução, que eu expliquei para vocês o que é modo de produção asiático, que eu expliquei para vocês o que é divisão sexual do trabalho. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo para vocês e até a próxima!